Olá pessoal, nesse vídeo vou falar sobre os fundamentos de árvores binárias. Criei um artigo sobre esse tema e você consegue acessar aqui no último artigo que está publicado atualmente, que é o artigo 64. Vem aqui, clica na parte de artigos, aqui no botão 64 e clica aqui. E aqui existe uma introdução teórica e eu criei alguns aplicativos para esse estudo. O primeiro deles foi esse jogo de adivinhação aqui. Você vem aqui, clica com o botão direito em abrir em nova guia. Esse jogo ele é bem simples, só tem uma regra. Você vai dizer qual é o número máximo e dentre esse número máximo, de 1 até esse número máximo, o algoritmo vai sortear um número e você vai ter que adivinhar esse número. E para facilitar, ele vai dizer em cada passo que você der, ele vai dizer se você está abaixo ou acima do valor que ele selecionou. E eu queria que vocês, antes de utilizarem o método da busca binária, tentarem fazer como vocês fariam, usando a própria intuição. Vocês verão que há uma vantagem de se utilizar o algoritmo de busca binária. E eu vou garantir para vocês que se usarem o algoritmo de busca binária, vocês, se por exemplo usarem um número de 1 a 1 milhão de possibilidades, e aqui a gente está falando somente de números inteiros, em 1 milhão de possibilidades, você vai com certeza acertar até no máximo 21 passos. Então, no máximo em 21 passos, eu posso garantir a vocês que usando o algoritmo de busca binária vocês vão acertar. E isso é demonstrado nesse artigo. Então, vou primeiro rodar para vocês verem como é que funciona. Então funciona assim, eu vou botar um número baixo para não demorar muito. Por exemplo, se eu quisesse 100, escolher um número de 1 a 100, aí eu clico aqui em iniciar e aí eu vou fazer o primeiro chute. Eu vou fazer sem método nenhum nesse momento. Então, se eu dissesse 15, então eu vou chutar o 15. Vejam bem, eu estou fazendo sem método nenhum. E aí ele está dizendo que o número é maior do que 15. Aí eu vou chutar 75. Ele está dizendo que é maior. No caso, eu dei até sorte, porque eu já chutei um número bom. Então eu vou chutar 80. É maior que 80, vou chutar 90, é maior, então chutar 98 é menor, 94 é maior, então 96. Então em 7 tentativas eu acertei. Dei até sorte, porque normalmente eu acabei chutando números bons. Então marquem isso, eu fiz em 7 tentativas. Vou tentar de novo, agora usando busca binária. Para números pequenos talvez não faça muita diferença, mas vocês vão ver que para números grandes isso faz uma diferença danada. Então vou iniciar aqui, e aqui eu vou sempre chutar, o macete é esse, metade das possibilidades. Então
Se é menor, eu vou chutar 25. Metade, sempre metade. Aqui 12. Então, entre 12 e 25, aí você tem que somar 25 com 12, dá 37 por 2, dá 37 por 2, dá 18. Vou jogar 18 para não pensar muito. Então é menor do que 18 e maior do que 12. Aí eu somo 12 com 18, dá 30, então dá 15, a metade. Então é maior do que 15 e menor do que 18. Aí eu somo 18 com 15, dá 33. Metade é... vou chutar 16. É maior do que 16, então vou chutar 17, que é menor. Aí, então, no caso aqui, eu igualei as 7 tentativas que, como eu disse, eu utilizei palpites bons. Mas se eu fizer agora eu vou fazer com um número bem grande, que é chutar 5.000, para não demorar muito. E vou usar aleatório primeiro. Então vou botar 100. Maior do que 100, botar 200. Maior, 300. 400. 500. Se eu ficar fazendo de 100 em 100, vejam que, olha quantos passos eu estou gastando. De 100 em 100. Esse é um método que não é eficiente. Vejam, olha só quantas passagens. Então vou aumentar para 200 em 200, que vai ser 1900. 2100. Vou aumentar 300. 2.400. Bom, aqui aí já faz algum sentido. Mas mesmo assim, olha, já estou em 20 tentativas. E aí eu vou... guardem esse número. Eu estou em 20 e ainda estou longe de acertar. Eu vou rodar de novo. Os mesmos 5.000. Agora usando o método da busca binária. Então vou jogar 2.500. Então 2.507. Aí eu somo 5.000 com 2.500, dá 7.500. 7.500 por 2 dá 3.750, se eu não errei na... Então é menor. Então eu somo de novo. Eu somo, dá 5.000, 6.250, eu acho, por 2 dá 3.000. 3.200, sei lá. Vou jogar um número aqui que eu vou tentar jogar no meio aqui. Essas. Então é maior do que 3.200 e menor do que 3.750. Então eu vou chutar aqui no meio, 3.500, mais ou menos no meio. Então é menor do que 3.500, menor do que 3.200. Então eu vou chutar 3.350. 3.450. 3.425. 3.412. 3.406. Então acertei em 12 tentativas. E olha que eu não fiz certinho. Como é que agora a gente vai mostrar isso
de um modo certo. A gente vai usar um outro aplicativo criado, que é aqui mais para baixo, é o mesmo jogo, só que agora mostrando as alternativas. Agora eu vou começar logo com o máximo. Máximo não, podia ser até mais. Mas vou começar com 1 milhão. Na verdade, esse número aqui é o mesmo que 2 elevado a 20, a 20ª potência. Então ele já faz a árvore aqui pra gente. Tentar mostrar aqui o... Então, se eu der, aí eu vou chutar aqui esses números. Vocês vão perceber que esse 524 é exatamente a metade daquele número inicial. Então, se o número é maior, eu vou pular para o nó da direita, que é esse aqui, 786.432. 786.432. E é maior, então 917.504. E assim por diante. E aí ele vai contando ali as tentativas. No caso aqui eu posso garantir que vai chegar no máximo até 21. No máximo até 21 tentativas eu acerto esse número. É maior, 884.736. Menor, 868.352. Menor, 860.160. 860.160. Menor. E assim por diante. Vou sempre seguindo o número que ele determina ali. Se for maior, põe o maior. O número menor, 858.624. 858.368. 858.496. E quando chegar no final, vocês vão ver que a árvore... E eu só botei, por questão de espaço aqui, só coloquei esses 5 primeiros níveis da árvore. Mas a árvore, entendam que ela vai lá para baixo. E quando chega próximo ao final, a árvore vai ficando menor. Pronto, já chegou aqui ao finalzinho. Então, como eu disse, são 21 no máximo. Isso se você não der sorte. Porque esse é o número máximo e com certeza se chegar a 21, eu já acertei. Isso por uma questão que eu vou explicar em seguida. 824, 25 é maior, então 858, 428. Então, eu acertei e ainda tinha número para chutar. Tá vendo? Olha, parabéns, você acertou. Mas, então acertei em 18 tentativas. Se fosse um desses outros números aí, eu ia acertar também. Só que eu ia gastar mais 1, 2. E iria gastar 20 tentativas. Percebam? Porque se eu escolhesse na primeira tentativa depois um número à esquerda ou à direita, eu ia reduzir essa árvore a 3 elementos. E depois na segunda eu já iria acertar. Então é isso. Por que eu digo que é 21 o número máximo de... Porque isso aqui, olha só. Se você... Aqui eu coloquei todos os números de 1 a 20. De 1 a 20. E como é que eu montei essa tabela? Aqui é 2 elevado a 1. Aqui é 2 elevado a 2 e assim por diante. Então são potências de 2. Então cada número desses aqui é uma potência de 2. E isso para o início de conversa. O número de baixo é sempre o número de cima dividido por 2, sucessivamente. 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, até chegar a 1. Quando cheguei a 1, não tem mais nada que escolher, eu já acertei. Então, o número de passos que eu preciso é essa contagem aqui. No caso do 16, se eu tenho 16 números para escolher, eu tenho certeza que no máximo eu vou gastar 5 passos. Aqui no caso do 32, 6 passos. Assim por diante, até chegar
por exemplo, aqui no 20, que é o número que a gente acabou de ver, de 1 milhão e esses quebradinhos aqui. Então, 1 milhão e tal é 2 elevado a 20. Isso aqui, no caso aqui, tem 21 passos. É o máximo que eu preciso para acertar qualquer número nessa faixa. E o anterior, que é 2 a 19, eu vou gastar 20 passos. Aí, se for um número entre esse limite inferior e esse superior, bom, funciona assim: você divide no meio a distância entre eles, ou seja, para isso você precisa somá-los. Aí você vai encontrar um número ali no meio. Abaixo desse número você vai gastar 20 passos. Acima desse número você vai gastar 21. Isso fica mais fácil de entender com números pequenos. Por exemplo, entre o 8 e o 16. Ou melhor, entre o 16 e o 32. A metade entre 16 e 32, é só somar os dois, dá 48. A metade seria ali no 24. Então, se você botar 23, você vai gastar 5 passos. E se você botar 25, você vai gastar 6 passos. Podemos ver isso na prática, sim. Aqui eu vou colocar aqui em formato de número e sem até chegar a 1, que é a mesma coisa. Então, como a teoria previa, eu aqui gastei 5 e aqui gastei 6 passos, exatamente igual aqui. Então, essa é a forma de você saber descobrir qual é o número máximo de passos que você vai precisar para adivinhar um número desses. No caso aqui, se eu colocasse 1 milhão, também seriam 21 passos. E então, basicamente, você pode usar uma fórmula, saber se o número está ali na faixa. Por exemplo, você tem um número, qualquer número, vamos dizer que fosse, sei lá, 327. Aí você tem que descobrir qual é a potência de 2 acima e abaixo desse número. Então, aqui eu sei que 2 elevado a 6, deixa eu ver, 6 ou 5? Não, 6 é 64, 7 é 128, 8 é 256 e 2 elevado a 9 é 512. Então esse número está entre 2 elevado a 8 e 2 elevado a 9. E aí eu faço a média aqui. A média entre esses dois. A média é 384. Como 327 é acima de 384... Acima, não, desculpe minha falta de atenção. 384 é menor do que 327. Então, 327 é mais próximo de 2 elevado a 8, que é 256. Mas o número de passos é igual a esse resultado mais 1. Assim, o número de passos para 327 é igual a 9, que é a soma de 8 mais 1. E
aqui com certeza terão 9 passos. Certinho. Basicamente é isso. Agora, o terceiro aplicativo que tem aqui no artigo, foi criado para esse artigo, é esse aqui. O que ele faz? Ele mostra outra coisa que é dessa teoria de busca binária, que é a geração de números aleatórios para se criar uma árvore balanceada. O que é uma árvore balanceada? É uma árvore em que os nós, a grosso modo, né, os nós estão perfeitamente distribuídos à esquerda e à direita. Ali no artigo tem o conceito mais bem definido. E esse aplicativo, o que ele faz? Ele gera várias sequências de números aleatórios e coloca numa árvore bem balanceada. E vocês vão ver que nessa construção, o número do meio aqui no nó superior, ele fica exatamente na mediana desses números. Então, se você colocar na busca em ordem, que é a busca indexada, ela serve justamente para isso, para indexar uma lista. E uma lista que é uma sequência de números. Esse número do meio é a mediana. E isso funciona principalmente, dá para ver bem, com números ímpares. Aqui 51 tá exatamente, vai estar sempre, esse nó aqui central vai estar sempre aqui no meio da busca em ordem. E no artigo também eu explico os conceitos de busca em pré-ordem e para que elas servem. A busca em ordem, que eu já falei, uma das principais aplicações é a indexação de listas, e a busca em pós-ordem. Aqui no artigo fala da busca em pós-ordem. A pré-ordem, ela serve. A busca em pré-ordem serve para cópia de árvore, serialização, ou seja, converter uma árvore em uma string ou array para armazenamento ou transmissão. E aí ele dá um exemplo de salvar uma árvore em um banco de dados. A notação polonesa, que é uma forma de representação de expressão matemática. A geração de código, ou seja, nos compiladores, geração de árvores sintáticas abstratas, e na listagem hierárquica, etc. Aqui também fala da pós-ordem, que ela começa na esquerda, depois vai para a direita e depois para a raiz. E para que ela serve? Para liberar a memória, para avaliação de expressões, dependências e assim por diante. Garbage collection, que é a limpeza de lixo em linguagens de programação mais modernas, como Java. E a travessia em ordem, que é aquela que eu falei que serve para indexação, serve também para outras funcionalidades, que é essas todas aqui: listar valores ordenados, conversão de listas, conversão para listas, notação infixa, késimo menor elemento e por aí vai. Então eu falei já dos 3 aplicativos construídos para esse artigo, e no final tem aqui a bibliografia em formato ABNT. Os principais livros, os livros clássicos sobre o tema, basicamente são livros sobre estruturas de dados e algoritmos em geral. E aqui também os
alguns aplicativos externos públicos na internet que permitem visualização e montagem de árvores binárias. Alguns deles são muito interessantes e eu recomendo também a visita. E, obviamente, citando as fontes de onde eu montei esse artigo e criei esses aplicativos. Muito especialmente o Grok, que foi a maior parte do texto e dos aplicativos, e também o ChatGPT. E não nesse caso, mas eu costumo usar também muito o Gemini, que vem incorporado ao VS Code. Bom, era isso que eu tinha a mostrar. Obrigado aí por assistirem, por participarem do canal. Deixem seus comentários, sua participação sempre será muito importante. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.